Ok, vamos ver agora alguns exemplos de cálculo de integral tripla para ver como funciona na prática aquilo que a gente tinha visto na teoria. Tá aqui um primeiro exemplo, quero integrar essa função aqui, 2xz, na região delimitada por esses 5 planos aqui. Okay? Primeiro passo sempre é tentar fazer um esboço, nem que seja bem rudimentar, pelo menos algo que te dê uma ideia de qual que é a cara da região. Okay? Então aqui a figura já está pronta, né? Mas vamos identificar cada um dos planos. X igual a zero é o plano YZ. Então daria essa face de cá. Y igual a zero é o plano XZ. Então vai me dar essa face aqui. Y igual a 2 é um plano paralelo ao plano XZ, só que lá no Y igual a 2. Então seria a face do lado de lá. Z igual a 2 seria um plano horizontal aqui na altura Z igual a 2. E por último, Z igual a 2x vai ser um plano inclinado aqui. Okay? No plano XZ, Z igual a 2x representaria essa reta aqui. Essa aqui seria a reta Z igual a 2x. E como a equação não tem y, significa que você vai pegar essa reta aqui e transladar paralelo ao eixo y, então ela vai virar esse plano inclinado aqui. Ok? E a região delimitada por esses planos todos vai ser essa região aqui que está em vermelho ou rosa. Tá joia? Bom, então já consegui enxergar a região, já tenho a função. Agora é montar a integral. Ok? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa região aqui tridimensional e projetar em algum dos planos. No caso aqui, já está projetado aqui no plano XY, a projeção dessa região no plano XY vai dar esse retângulo aqui. Ok? Um x entre 0 e 1, um y entre 0 e 2. Então, essa vai ser minha região D da projeção. Retângulo com x entre 0 e 1, y entre 0 e 2. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu não estou interessado só nessa região D, eu estou interessado naquela lá em cima. Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar um ponto xy qualquer aqui, nessa região D, que é a projeção, e olhar para aquele xy. Então, sobe aqui, vê ao longo dessa vertical aqui, andando na direção Z, em qual Z minha região começa e onde ela termina. Ok? Então, minha região começa subindo aqui, começa quando bater nesse plano inclinado, onde o Z é igual a 2x, e vai terminar quando bater nessa tampa aqui de cima, né, onde Z é igual a 2. Então, é isso que a gente tem. Para cada ponto naquela região D lá embaixo, o Z vai variar de 2x até 2. Então, vou ter essa desigualdade aqui. Ok? Combinando essas três desigualdades, a gente tem uma descrição da minha região R, aquela região em vermelho ali. Então, minha região R, isso aqui, é descrita por essas três desigualdades. Qualquer ponto aqui nessa região vermelha vai ter um x entre 0 e 1, um y entre 0 e 2 e o z entre 2x e 2. Ok? Bom, aí esses são os valores que a gente vai jogar lá para fazer a integral tripla. Então, a integral tripla daquela função nessa região R vermelha vai ser, bota aqui a função, né, 2xz. Aqui tem que botar as três variáveis, só que tem que ver com cuidado a ordem. X e y tem limites constantes, então eles tanto faz qual você vai botar para fora. Ok? Agora aqui, como os limites de z dependem de x, o z tem que estar mais para dentro do que o x. Ok? Então, você pode fazer o dz dy dx ou dz dx dy. Só o z aqui que vai ter que estar para dentro. Bom, se botar nessa ordem, então o z que está para dentro, bota aqui os limites do z, 2x e 2. Depois aqui os limites do y, 0 e 2, limites do x, 0 e 1. E aí vai fazendo como a gente estava fazendo na integral dupla. Faz uma integral de cada vez de dentro para fora. Então pega primeiro essa integral aqui de 2x em relação a z. Estou integrando em relação a z, então eu trato o x e se tivesse um y também como constantes. Então integrando só o z vai dar z ao quadrado sobre 2, simplifica com aquele 2 vai dar x ao quadrado. Substitui os valores de z igual a 2x e 2, que estavam ali nos limites. Ok? Então pega z igual a 2 aqui vai dar 4x, z igual a 2x quando levar ao quadrado vai dar 4x quadrado, com aquele outro x, 4x ao cubo. Então sobrou isso aqui.
Agora, próxima integral. Integrar isso aqui em relação a y, aqui não tem y. Então, trato como uma constante, a integral de constante vai dar ela vezes o y. Substitui os valores de y, 0 e 2, joga lá, faz a conta, vai dar aquilo ali. Aí sobrou essa última integral em x, faz as contas também, e você chega na resposta. Ok? Então, esse foi um caminho para resolver esse problema. Pegar a região, projetar aqui no plano xy e depois ir olhando os limites. Vamos refazer exatamente o mesmo problema, só que agora, ao invés de projetar a minha região lá embaixo no plano xy, eu vou projetar ela no plano yz. Ok? No caso aqui, a projeção dessa região toda aqui no plano yz vai dar esse quadrado aqui que eu botei um pouquinho mais escuro. Então, essa aqui vai ser minha região D de projeção. Bom, esse quadrado é fácil de escrever, né? O y e z vão estar entre 0 e 2. E agora, o que eu tenho que fazer? Já tenho as desigualdades para y e z, desculpa. Então, escolhe um ponto y e z qualquer ali naquela região D, naquele quadrado. E olha agora, andando na direção x, onde começa e onde termina a minha região. Okay? Então, nessa direção aqui, a partir daquele ponto y, z, minha região começa já nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto, nessa lateral aqui, o x é 0. E minha região vai continuando até bater ali no plano inclinado, onde ela acaba. O plano inclinado era z igual a 2x, isolando o x vai dar x igual a z sobre 2. Ok? Então, para cada ponto yz ali no quadrado, meu x vai estar entre 0 e z sobre 2. Então, vou ter essa desigualdade aqui. Ok? Pensando dessa maneira, quando eu for montar minha integral tripla, vou de novo botar a função ali. Ok? Só que agora, como y e z ficaram com limites fixos, eu vou deixar eles para fora. E os x que tem limite dependendo de z, eu vou deixar para dentro. Ok? Então agora eu vou começar fazendo a integral disso aqui primeiro em relação a x, substituir aqueles valores, depois integrar y, z. Deixar para vocês fazerem as contas. No final tem que dar exatamente a mesma resposta de antes. Ok? Então não deixem de fazer esse exercício, porque é bom vocês treinarem essas diferentes maneiras de olhar isso aí. Projeta embaixo, projeta para um lado, projeta para o outro. E está aqui mais uma terceira maneira de resolver exatamente o mesmo problema. Agora eu estou projetando minha região aqui no plano xz. A projeção dessa região no plano xz vai dar esse triângulo aqui, que está um pouquinho mais escuro. Ok? Bom, como que eu posso descrever esse triângulo aqui? Bom, eu posso dizer, por exemplo, que o x está variando de 0 a 1. Ok? Todo esse triângulo aqui, todos os pontos lá tem um x entre 0 e 1. E agora, para cada x aqui, entre 0 e 1, eu vou olhando na direção z, onde começa e onde termina a minha região. Bom, meu triângulo vai começar aqui, certo? Aqui, essa reta aqui é no plano z igual a 2x, então nesse ponto aqui o z igual a 2x, e vai subindo até bater ali no z igual a 2. Então, o z vai variar entre 2x e 2. Ok? Então, está aqui a descrição da região D, como a gente fazia integral dupla. E agora, o que eu tenho que fazer é, para cada... Já tem os valores de x e z, os limites de integração. E agora tem que pegar para cada ponto xz nesse triângulo aqui. Então, pega esse ponto aqui, por exemplo. E olha agora na direção y. A partir desse ponto, olhando na direção y, minha região vai daqui até ali. Aqui o y é 0 e lá na face de lá o y era 2. Então, para cada ponto ali da região D, o y vai de 0 a 2. Tá joia? Bom, pensando dessa maneira, aqui o y e o x tem limites constantes, então podem ficar para fora. O z está com limite dependendo de x, então o z tem que estar antes do x. Então posso fazer dz dx dy, dz dy dx, poderia até fazer dy dz dx, o importante é o z estar antes do x. Ok? E aí botaria aqui então os limites. Escolhe uma da ordem, se botar nessa ordem aqui, aqui o y ficou para fora, então aqui vai os limites do y. Depois o x, 0 e 1. E aqui dentro é o z, 2x a 2. Ok? Façam de novo a conta nessa ordem. Então, faço a primeira integral agora em relação a z, depois em relação a x e y. No final também tem que dar a mesma resposta. Ok?
Então, tem várias maneiras diferentes de resolver essas integrais triplas. E aí, com um pouco de prática, vocês vão ver qual que dá menos trabalho. Tá joia? Só observe que aqui eu descrevi meu triângulo assim, okay? Mas também poderia ter dito que o y vai de 0 a 2. Okay? Para cada y aqui, o x agora vai de 0 até z sobre 2. Okay? E depois teria a mesma relação para o y. Tá aqui um outro exemplo. Quero montar a integral tripla de uma função f de x, y, z qualquer na região do primeiro octante. O primeiro octante, só para lembrar, é a região do espaço onde x, y e z são todos positivos. Então seria só essa parte aqui do espaço. E delimitada por esse plano aqui. Ok? Para ver que plano é esse aqui, um truquezinho que às vezes é bem conveniente, faz o seguinte: olha onde o plano intercepta os eixos. Ele vai interceptar o eixo x quando o y e o z forem zero, né? Se o y e o z forem zero, isso aqui desaparece, vou ter 3x igual a 6, então vai dar x igual a 2, então vai interceptar o eixo x no 2. O eixo y, no eixo y o x e o z são zero, então isso aqui desaparece, vai sobrar 2y igual a 6, ou seja, y igual a 3. E vai interceptar o eixo z quando x e y forem zero, então isso aqui desaparece, vai sobrar 6z igual a 6, então vai dar z igual a 1. Ok? E aí, se eu já sei que o plano vai interceptar nesses 3 pontos, então já sei que vai ser o plano que contém esse triângulo inclinado. Ok? E a região do primeiro octante, delimitada por esse plano inclinado, vai ser essa figura aqui. Ok? E agora eu quero montar uma integral para calcular uma integral de uma função qualquer nessa região. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, escolher alguma ordem, ver qual variável você vai querer olhar primeiro, ou então onde você vai querer projetar primeiro. No caso aqui, a gente pode pensar em projetar esse sólido aqui no plano XY. A projeção no plano XY vai dar esse triângulozinho aqui embaixo. Ok? E aí eu posso descrever esse triângulo como o quê? Nesse triângulo, eu posso pensar que o x vai de 0 a 2. Ok? Então está aqui x 0 a 2. Para cada x aqui, nesse intervalo, o y, se eu andar na direção y agora, ao longo desse x aqui, vai começar aqui, onde o y é 0, e vai terminar ali, nessa reta aqui. Ok? Bom, que reta é essa? Bom, essa é a reta de interseção daquele plano, desse triângulo inclinado, com o eixo, o plano XY, né? E o plano XY é onde z é 0. Então, pega a equação desse plano inclinado, bota z igual a 0, então some com isso aqui, você obtém a equação dessa reta aqui, de interseção. Então, vai ser 3x mais 2y igual a 6. Ok? Como eu estou interessado no valor de y, então pega e isola o y aqui, você obtém o valor de y naquele ponto, que vai ser 3 menos 3x sobre 2. Certo? Então, simplesmente pega aqui, isola o y, você obtém aquilo ali. Bom, agora que eu já vi os limites de x e y, então essas duas inequações aqui já descrevem esse triângulo aqui de baixo. Okay? Só que eu estou interessado agora também no sólido. Então, o que eu tenho que fazer? Já peguei um x qualquer aqui entre 0 e 2, esse aqui. Já peguei agora, o y tem que estar nesse segmento aqui. Agora eu pego um y, então, qualquer ali no meio. Então, aqui eu vou ter um ponto xy desse triângulo aqui de baixo. E agora, a partir desse ponto, anda na direção z e vê onde começa e onde termina minha região. Bom, minha região começa aqui embaixo o z é 0, né? E vai subindo até bater no plano inclinado. A equação do plano inclinado é essa aqui, isola o z, você obtém aquilo ali. Ok? Então tá aí, 3 desigualdades descrevendo todos os pontos dessa região aí. Então, tendo as desigualdades, agora é só montar a integral tripla. Ok? Tomando cuidado com a ordem. Tá? Aqui o x está com limites constantes, então deixa ele para fora. Os limites do y, aparece o x aqui, então o y tem que estar antes do x. E os z, os limites têm x e y, então ele tem que estar para dentro de tudo. Então tem que estar antes do x e do y. Então aqui eu vou ter que fazer z, dz, dy, dx.
Então, o x ficou para fora, bota aqui os limites do x, depois aqui os do y e aqui os do z. Então tá aí, já está montada a integral. Então aqui não dá para eu calcular ela porque eu não dei a função, né? Mas se eu desse uma função, agora seria só jogar aqui e fazer as contas. Tá joia? Mas aqui o problema é só montar a integral, ou seja, só achar os limites de integração. Bom, só que essa, claro, não é a única maneira de resolver esse problema. Ok? Eu poderia fazer também assim. O que eu fiz aqui de diferente? Aqui, ao invés de projetar lá embaixo, como aqui em cima, eu estou projetando a região no plano XZ. Então, a projeção dessa figura aqui no plano XZ vai ser esse outro triângulo aqui. Ok? Então, vou primeiro me preocupar em descrever esse triângulo. Bom, esse triângulo eu posso de novo dizer que o x vai de 0 a 2. Ok? E para cada x aqui, agora eu vou olhar na direção z. Bom, na direção z, meu triângulo começa já aqui no z igual a 0 e vai até bater nessa reta aqui, né? Que reta é essa? Essa aqui é a reta de interseção desse triângulo inclinado, dado por aquela equação daquele plano, com o plano XZ, que é o plano onde o y é 0. Okay? Então, simplesmente bota y igual a 0 aqui, você obtém a equação dessa reta aqui, que vai ser 3x mais 6z igual a 6. Okay? Então, nesse ponto aqui, 3x mais 6z é igual a 6, isola o z, você obtém aquilo ali. Ok? Então, o z vai de 0 até esse ponto aqui, onde ele vale 1 menos x sobre 2. E agora, eu já escolhi um x aqui, pego um z aqui, então aqui eu já tenho um ponto xz nessa triângulo aqui de projeção. E agora, a partir desse ponto, anda na direção y. Se eu andar na direção y, esse meu sólido aqui já começa direto aqui, onde o y é 0, e ele continua até bater no plano inclinado. No plano inclinado, qual vai ser o valor do y? Pega a equação do plano, isola o y, você vai obter isso aqui. Ok? Então tá aí. Dessa outra maneira, eu obtive uma outra descrição para a minha mesma região, dada por essas outras desigualdades. E agora, se eu fiz dessa maneira, o que vai acontecer? O y vai ter que estar para dentro, porque os limites dele dependem de x e z. Depois vai vir o z, porque o limite dele depende de x, então ele tem que estar antes do x. E por último o x, que tem limites constantes. Tá joia? Qualquer função que eu der para vocês, se vocês jogarem aqui e fizerem essas integrais, ou então jogarem aqui e fizerem aquelas outras integrais, o resultado final tem que ser exatamente o mesmo. Okay? Então não importa a ordem de integração, o resultado não muda. E deixar como exercício para vocês montar a mesma integral, só que nessas outras 4 ordens aqui. Como eu tenho 3 variáveis, dá para botar elas em 6 ordens diferentes, 3 fatorial. Okay? Então a gente já fez dz dy dx, dy dz dx, tentem fazer nessas outras 3 ordens. Okay? Então o que você vai ter que fazer? Se eu for fazer, por exemplo, x dy dz, começa olhando a de fora. Ok? Ver qual o menor e o maior valor de z naquela região. Então, nessa região toda, o menor e o maior valor de z são 0 e 1. Ok? Aí pega qualquer z aqui entre 0 e 1 e olha a próxima variável, o y. Então, pegando um ponto qualquer aqui, se eu for na direção y, o y vai de 0 até bater naquela outra reta ali. Então, acharia a equação daquela reta lá e isolaria o y. E aí depois pega um z qualquer aqui, um y qualquer ali, e agora anda na direção x, vê de quando a quando o x varia. Então, aí é a mesma coisa para as outras. Então, façam esse exercício. É bom vocês praticarem isso aí, essas mudanças de ordens. Último exemplo. Quero calcular o volume da região delimitada por essas superfícies aqui. Bom, isso aí é um problema de integral tripla, porque a gente já viu que calcular a integral tripla de dv sem a função dá volume da região. Okay? Então dá para fazer usando integral tripla. Bom, primeiro passo, tentar visualizar a região. Okay? E isso é alguma coisa que de início imagino que vocês vão ter problemas. Eu recomendo dar uma revisada em geometria analítica na parte de superfícies e também usar bastante GeoGebra, recursos computacionais, para vocês começarem a visualizar melhor essas superfícies. Okay? Bom,
Vou tentar dar aqui uns truquezinhos para vocês. Primeiro, superfície z igual a 4 menos y quadrado. Essa equação aqui não tem x, ok? Quando você tem uma situação assim, faltando uma variável, uma maneira de montar o gráfico é fazer o seguinte: faz um esboço da curva só no plano das variáveis que aparecem ali. Ok? Então, no caso aqui, vou pegar só o plano zy, ok? No plano zy, essa equação aqui descreve uma parábola assim, né, para baixo, com vértice ali no 4 e igual a 0, você vai ver que corta o eixo y no menos 2 e mais 2. Bom, isso é o que essa equação representa no plano YZ. Mas e no espaço? Bom, no espaço, qualquer ponto que satisfaça essa equação aqui, ou seja, que esteja nessa parábola, e que tenha qualquer x, vai continuar satisfazendo isso aqui, né? Porque se você mudar o x, não afeta em nada a equação, porque o x não aparece ali. Então, o que você vai fazer para ver essa figura no espaço? Pega essa parábola aqui, que estaria ali no plano YZ, e translada ela na direção x. Okay? Porque qualquer ponto da parábola, se você transladar na direção x, vai continuar satisfazendo aquilo ali, porque, como eu falei, o x não está afetando em nada. Então, se eu pegar a parábola e transladar para cá, eu vou obter essa canaleta aqui para baixo. Ok? Como uma folha de papel dobrada para baixo. Só que continuando infinitamente para baixo. Tá, então, essa equação no espaço representa essa canaleta aqui para baixo. A próxima superfície, x mais z igual a 6. Então, isso aqui é equação de plano, né? Que é tudo linear. Mas, de novo, é um plano em que está faltando uma variável. Então, começa olhando só no plano xz. Ok? No plano xz, x mais z igual a 6 vai descrever uma reta que corta o eixo z e o eixo x em 6. Certo? Porque se eu botar x igual a 0 aqui, eu vou ter z igual a 6. Se eu botar z igual a 0, eu vou ter x igual a 6. Então, no plano xz, essa equação representa essa reta. No espaço, vai representar o quê? Essa reta aí, transladada na direção y. Porque se eu mudar o y, isso aqui não afeta em nada. Então, vai dar esse plano aqui inclinado. Certo? Seria essa reta aqui, estendida paralela ao eixo y. Então, vai dar esse plano inclinado aqui, que corta os eixos x e z em 6 e é paralela ao eixo y. Tá, então, eu já tenho essas duas primeiras superfícies, essa e essa. Depois tem plano x igual a 0. X igual a 0 é o plano YZ. E z igual a 0 é o plano XY. Ok? Então, agora vocês têm que tentar imaginar tudo isso junto e conseguir ver qual que é a região que está fechada por essas 4 superfícies. Ok? De novo, vai levar um tempinho para vocês desenvolverem essa intuição, mas está aqui a resposta. Vai dar esse sólido aqui. Ok? Vocês podem ver aqui a canaleta. Ok? Só que ela vai ser cortada por esse plano. Esse plano aqui começaria ali no 6, viria inclinado para baixo, então em algum momento ela vai cortar a canaleta nessa parábola inclinada aqui. Ok? E também pelo x igual a 0, quer dizer que vai cortar ali no plano YZ. Então vai começar aqui, não vai estender para lá. Aqui até estenderia, né, que eu desenho só um pedaço. Mas aqui vou cortar no x igual a 0. E também no z igual a 0, então vou cortar aqui embaixo também. Okay, então vai ter que estar acima do plano XY, para cá do plano YZ, abaixo dessa canaleta e à esquerda desse plano inclinado aqui. Então vai ser esse sólido aqui, que é tipo uma barraquinha de camping aqui meio inclinado. Tá joia? Mas tudo aqui dentro. E agora eu tenho que descrever essa região. Eu poderia tentar fazer isso aqui. Pegar meu sólido e projetar no plano XY. Se eu pegar essa região toda aqui, projetar no plano XY, vou ter esse retângulo D aqui embaixo. Okay? Que é bem fácil de descrever, né? O retângulo, o X estaria entre 0 e 6, o Y entre menos 2 e 2. Só que isso aqui não vai ser muito conveniente, por quê? Porque depois eu teria que pegar um ponto qualquer aqui, nessa região D, e olhar na direção Z de quanto a quanto o Z varia. E o problema é que se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, o Z varia de 0 aqui embaixo, até ali em cima, onde ele bater nessa canaleta.
E nessa canaleta, o z é 4 menos y². Só que se eu pegar um ponto mais para cá, quando eu começar a subir, eu não vou chegar a bater na canaleta. A canaleta ainda estaria mais aqui para cima. Só que minha região foi cortada por aquele plano inclinado. Então, em cima desse ponto, meu z já acaba mais aqui embaixo. Acaba nesse plano inclinado, onde o z é 6 menos x, né? Isolando o z aqui, vai dar z igual a 6 menos x. E aí isso aí não vai funcionar direito, porque os limites do z não vão ser os mesmos para qualquer ponto aqui de baixo. Para um ponto aqui seria 0 e 4 menos y², aqui seria 0 e 6 menos x. Então, o que eu vou colocar na integral tripla? Isso aqui ou isso aqui? Assim não funcionaria. Para projetar aqui, eu teria que, na verdade, pegar essa região D e quebrar em duas regiões. Uma seria um pedaço aqui que estaria embaixo dessa parábola, onde os limites seriam esses, e outro seria o resto, onde os limites seriam esses. Então, eu teria que fazer duas integrais triplas e daria mais trabalho. Então, esse é um caminho aqui que eu não quero fazer, porque vai ser muito trabalhoso. Então, comecem a aprender a olhar isso aí. Se a região que você escolheu para projetar, se qualquer ponto realmente vai ter os mesmos limites ou limites diferentes. Se tiver limites diferentes, tenta projetar um outro plano para ver se dá menos trabalho. Ao invés de projetar no plano XY, vamos tentar agora então projetar no plano YZ. Aqui. Nesse plano YZ aqui, se eu pegar essa região, projetar lá, vai dar essa regiãozinha D aqui. Que está embaixo dessa parábola e acima do eixo Y. Bom, e agora eu posso ver que para qualquer ponto que eu pegar aqui, nessa região aqui D, a partir de qualquer ponto, se eu vier na direção X, o X vai sempre começar aqui, onde ele vale 0, e sempre vai terminar quando bater no plano inclinado, né? Ok? Esse ponto aqui está no plano inclinado. Se ele está no plano inclinado, satisfaz essa equação, isola o x, então o x vai ser 6 menos z. Okay? Isso funciona para esse ponto aqui. Se eu pegar aqui, também vai terminar no plano inclinado, ali também vai bater no plano inclinado. Qualquer ponto que eu pegar aqui, quando você estender na direção x, sempre vai terminar aqui, então sempre vai ter esse mesmo limite. Então aqui já parece que vai funcionar melhor, né? Ok, pelo menos eu não vou ter que ficar fazendo duas integrais triplas. Só com essa projeção aqui já dá para ter os mesmos limites sempre para x. Bom, então já descrevi os limites de x para um ponto qualquer da região D. Preciso agora descrever os limites da própria região D. Está aqui ela desenhada separado para ficar mais fácil. E vocês podem ver que ela pode ser descrita assim, por exemplo, o y, aqui é o eixo y, vai de menos 2 a 2. E para cada ponto aqui nesse intervalo, se eu andar agora na direção z, essa minha região D começa direto aqui no z igual a 0, e ela continua até eu bater na parábola. Naquela parábola, o z é 4 menos y². Né? Okay? Que era essa parábola dada justamente por aquela canaleta. Então tá, já tenho os limites de todas as variáveis. Então tá aqui a descrição total da minha região. Tá? Eu tenho aqui a descrição da região D, y de menos 2 a 2, o z de 0 a 4 menos y², e para cada ponto aqui na região D, o x varia de 0 a 6 menos z. Então esses vão ser os limites de integração que eu vou usar para descrever essa região toda aqui. A parte mais difícil em geral é essa, visualizar a região e achar uma maneira de descrever ela em termos dessas desigualdades. Tendo as desigualdades, aí é só montar a integral e fazer as contas. Então eu quero volume, então vou fazer a integral tripla nessa região só de dv, sem a função, ou na verdade com função 1. Então, se eu tenho essas desigualdades aqui, o y está com limites fixos, vou deixar ele para fora. O z depende de y, então bota ele em seguida. O x depende de z, então ele vai ter que estar aqui para dentro do z. Então vai ficar dx, dz, dy. O y ficou para fora, então aqui bota os limites dele. Aqui do x, aqui do z. Okay? E começa a fazer, como sempre, de dentro para fora. Então vou primeiro fazer essa integral aqui de dx. Integral de dx dá o próprio x. Vou trocar o x por 0, 6 menos z, vai sobrar 6 menos z. Faz a próxima integral disso aqui em relação a dz, vai dar 6z menos z ao quadrado sobre 2. Substitui os limites de z igual a 0 e z igual a 4 menos y². Vai dar aquilo ali, aqui eu expandi, deu aquilo ali.
E por último, integra em relação a y, substitui os valores. Depois que terminar de fazer as contas, você chega na resposta. Ok? Então, essa é a ideia. Como eu falei, a parte mais difícil em geral é conseguir visualizar essas figuras tridimensionais e descrever os limites de integração. O resto depois é só fazer contalhada. Ok? Então, isso aí vocês vão ter que praticar bastante para desenvolver essa visão tridimensional dessas regiões. Ok, então é isso. Parar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como fazer essas integrais triplas, só que agora usando uma versão tridimensional das coordenadas polares, que são as coordenadas cilíndricas. Ok? Então até a próxima.